Então, galerinha, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus de Física. E hoje a gente dá continuidade, ao nosso estudo sobre as leis de Kirchhoff, sobre esses parâmetros eletroeletrônicos que a gente já estudou desde o começo do ano. Funcionando eles em um circuito, funcionando eles de forma isolada, tá bom? A gente está aprendendo a comparar e trabalhar dessa forma aí com cada um desses componentes. Ok? Hoje a gente dá uma continuidade nas partes das leis de Kirchhoff, só que a gente vai estudar um pouquinho sobre circuitos com capacitores, circuitos especiais, tá bom? Que aparece esse aparelho novo, que é um capacitor, que a gente tem no dia a dia, de várias formas diferentes. Os capacitores, eles têm essa qualidade de serem usados de várias formas distintas. E a gente fala um pouquinho também sobre o exemplo, de cada capacitor que a gente vai ter, como é que cada um se comporta, a equação do capacitor, e no mais, como eles funcionam em um circuito completo, certo? Então, vamos lá para a primeira questão. Vamos relembrar um pouquinho sobre as leis de Kirchhoff, e o que elas falam para a gente, como é que elas nos acompanham, e relembrar também quais são as consequências dela em um circuito fechado, um circuito ideal, separadinho para a gente. As leis de Kirchhoff, ou Kirchhoff, são as leis utilizadas para encontrar a intensidade das correntes em um circuito elétrico. Então, eles querem saber o valor das correntes, que seria esse valor de Izinho, em um circuito elétrico que não pode ser reduzido a circuito simples. Lembrando que você vai usar as leis de Kirchhoff, ou de Kirchhoff, como você queira chamar, quando você não conseguir reduzir, olha a palavra, a circuito mais simples, ok? Por quê? Quando você reduz a circuito simples, você vai fazendo uma série, um paralelo, para achar a resistência equivalente em vários resistores ômicos que você vai ter. Caso você tenha um sistema, onde você tem vários circuitos, você tem gerador, você tem capacitor, você tem resistor, você tem nó, você tem malha, tudo isso no mesmo sistema, nossa, é muita coisa. Então você não consegue desmembrar ele em várias partes pequenas. Então o que você faz? Você usa as leis de Kirchhoff para poder responder eles em toda aquela função, sem precisar desmembrar a malha, sem precisar tirar um nó do lugar, tá bom? Constituído por um conjunto de regras, elas são concebidas em 1845, pelo físico Gustav Kirchhoff, que morreu em 87, aí uns 40 anos após a principal contribuição dele para a parte de eletricidade, quando ele era estudante da Universidade de Königsberg. Lembrando aí, do mérito do Gustav. Ele desenvolveu esse sistema, que é usado até hoje para sistemas eletroeletrônicos complexos, quando ele era universitário. Então, vão lá, vão estudar, que vai valer a pena aí. Às vezes pode ser o seu nome que vai entrar para a história. Bacana? Lembrando aí do principal ponto que a gente tem nesse sistema, esse pontozinho, que é o chamado nó. Bacana? O nó, ele é o principal componente para que a gente entenda as leis de Kirchhoff. Por quê? Porque o nó é que vai dividir as correntes. É o nó que vai separar os vários componentes existentes em um sistema, tá bom? Para que você possa analisá-los de forma distinta, um separado do outro. Então, quando entra no nó, você tem que entender o seguinte, que o que entra no nó sai do nó, tá bom? Isso é muito importante para a gente começar a entender de nó. O que entra do nó sai dele. Ou seja, toda a corrente que entra nele, no meu sistema, é igual à corrente que sai do meu sistema. O nó, ele não aproveita nada da corrente, tá bom? Ele não utiliza nada. Ele só distribui a corrente. Em algum momento, ele consome energia elétrica. O nó, ele também não vai tirar energia e nem botar energia naquele sistema. Ele simplesmente distribui ou redistribui a quantidade de carga elétrica que vai chegar nele. Então, perceba pela nossa figura, do nosso nó chega I1, I2 e I3. E do nosso nó sai I5 e I4. Então, obrigatoriamente, jovem, a soma das correntes que chegam, I1 mais I2 mais I3 é igual à soma das correntes que saem, I4 mais I5. Bacana? Então, sempre lembrar dessa relação existente em um nó. Matheus, e se isso não acontecer? Bom, se isso não acontecer, aquele sistema não pode ser estudado pela gente, tá bom? Ele é um sistema que não tem
essa partilha de corrente, ele não tem essa conservação, logo não existe uma fórmula, uma equação que a gente possa usar para resolver ele. Então, obrigatoriamente, para o nosso nível de questão, todas as correntes que chegam em um nó são as mesmas correntes que saem daquele nó, ok? E lembrando aí que as leis de Kirchhoff são divididas em duas, primeira e segunda lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é chamada de lei dos nós. A gente está estudando ela, né? A gente está dando uma ênfase nela maior, justamente porque ela é a mais utilizada. Quando se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide, ou seja, nos pontos de conexão entre 3 ou mais condutores, tá bom? Que são aí os nós. Já a segunda lei, chamada de lei das malhas, menos utilizada, porém não menos importante, ela funciona o seguinte: ela é aplicada aos caminhos fechados de um circuito, os quais são chamados de malhas. Então, o caminho que eu vou fazer, ó, de A, vou percorrer esse sistema completo. Cheguei no nó, mas continuo percorrendo ele, ó, e volto para A. Isso aqui tudo é uma malha. Bacana? Essa outra malha também existe. Supondo, vou sair de C, vou percorrer tudo isso aqui e vou voltar para C. Isso aqui já é outra malha, tá bom? São dois caminhos fechados. Se são dois caminhos fechados, são duas malhas presentes no meu sistema. Por isso que eu posso usar também a lei de Kirchhoff para elas. São leis de malhas, tá bom? Ah, Matheus, esse caminho BE está presente nas duas. Tá, e não tem problema, porque ela é um ramo comum. E o que é um ramo? Um ramo são dois pontos consecutivos. De A para B é um ramo, de B para C é outro ramo, de C para D outro ramo, de D para E outro ramo, de E para F outro ramo. F para A, E para B também são outros dois ramos. Sendo que o ramo EB, esse ramo centralizado aqui, ó, ele é pertencente a duas malhas, tá bom? Ele pertence tanto à malha vermelha, que é essa da esquerda, quanto da malha roxa, que é essa da direita. Então, só lembrar disso aí, a diferença entre eles. Mas, você ainda pode percorrer uma malha maior. Qual é a malha maior? Imagina que você está no circuito completo agora, você não passa naquele ramo intermediário. Então, essa parte aqui, que está dentro desse quadrado preto, também é uma outra malha. Uma outra malha que engloba as duas menores, tá bom? Então, sempre lembrar dessa situação aqui, ok? E o que é que pode ter numa malha? A malha ela pode ter tudo que você imaginar. Ela pode ter todos os aparelhos eletroeletrônicos que a gente viu até agora. Uma malha pode ter resistor, uma malha pode ter gerador, uma malha pode ter capacitor, uma malha pode ter receptor, tá bom? São todos aqueles que a gente viu, só que a gente aprendeu a trabalhar eles de forma isolada. Você tem a equação do resistor, você tem a equação do gerador, tá bom? Mas, olha em qualquer uma das malhas, né? No ramo BE, CD ou AF. Você tem um gerador aqui e você tem também, ó, um resistor aqui. Percebam que as malhas permitem essa participação mútua, né? Você tem várias coisas atuando ao mesmo tempo, então é uma participação mútua para todo aquele meu sisteminha. Bacana? Vamos lá, então. Vamos separar cada uma delas para a gente poder entender melhor. Lei dos nós. A lei dos nós, também chamada de primeira lei de Kirchhoff, indica que a soma das correntes que chega no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Olha, eu estava falando para vocês já há várias horas. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, isso é obrigatório para que a lei de Kirchhoff se torne verdadeira, tá bom? Se você tiver um nó onde entre mais corrente do que saia, ou saia mais corrente do que entre, está errado. Aquele nó não é ideal, você não pode aplicar essa lei para ele. Esta lei é uma consequência da conservação de carga elétrica, cuja soma algébrica das cargas existentes em um sistema fechado permanece sempre constante. Bom, então você tem um ramo, né, aqui, esse ramo dá em um nó. E esse nó divide em outros dois ramos. Simples. A corrente que chega, I1, ela é dividida em I2 e I3. Porém, com toda a certeza do universo, eu posso afirmar que I1 é igual a I2 mais I3. Então, você pode ter um sistema
pergunte o seguinte. Bom, se a corrente 2 vale 5 e a corrente 1 vale 8, quanto é que vale a I3? Bom, eu sei que o total é 8, que é a I1. Só a I2 já vale 5. Então, a I3 valeria o resto, né? Seria justamente 3 amperes, que seria ali o valor da corrente, que é dissipada, transportada de um momento para o outro, né, para aquele fio. Exemplo. Na figura abaixo, representamos um trecho de circuito percorrido pelas correntes I1, I2, I3 e I4. Indicamos os pontos onde os condutores se encontram, os nós, né? Então, a gente tem que entender isso aí. Olha o nosso exemplo. Você tem um fio, tá bom? Esse fio azulado, e esse fio azulado tem um ponto central. Esse ponto central é o nosso nó. Olha aqui. E como é a lei dos nós, imagina aí quem é a estrela do show. Óbvio que é o nó. Então, tudo vai depender dele. Não é o time do Messi, por exemplo. Então, depende de quem? Do Messi. Né? A lei do nó. Então, depende de quem? Do nó. Ok? Ele é que é o principal. Então, quando você pegar uma questão como essa, primeira coisa que você vai fazer. Primeira coisa. Identificar o nó. Aonde é que está o nó? É dele que você vai se basear. Para ir em uma situação, para ir em outra, mas tudo vai girar em torno dele. Neste exemplo aqui, ó, considerando que as correntes I1 e I2 estão chegando ao nó, aí o que eu quero também que você veja na hora de você pegar uma questão. Você tem que descobrir quem é que está chegando, quem é que está saindo. Olha, a I1 tem uma setinha em direção ao nó. Se ela está apontando em direção ao nó, ela está indo para lá. Ou seja, significa que ela vai estar chegando naquele nó. A I2, ela também tem uma setinha apontando para o nó. Então, essa setinha, ela está dizendo para onde a corrente está indo, tá bom? Não é de onde a corrente está saindo, é o contrário. Ela está dizendo para onde é que o cara está indo. Então, aquela setinha indo em direção àquele nó significa dizer que ele está chegando, tá bom? E I3 e I4 estão saindo. Ou seja, ó, a setinha do I3, ela está indo distante ao nó. Ela está querendo fugir dele. Isso é uma saída, isso é uma fuga. A setinha do I4 também está fugindo dele. Está saindo em direção ao infinito, né? Ao final da seta. Está querendo se afastar do nó. Essas são correntes de fuga. Ou seja, são correntes que vão estar se afastando daquela região de nó. Tá bom? Temos então que I1 mais I2 é igual a I3 mais I4. Justamente pelo fato de uma estar numa situação de aproximação, duas na verdade, né? I1 e I2 numa situação de aproximação, e I3 e I4 estão numa situação de fuga, estão querendo fugir daquela região de nó. Em um circuito, o número de vezes que devemos aplicar a lei dos nós é igual ao número de nós do circuito menos 1, né? Porque existe sempre um nó que vai ser repetitivo, que é aquele nó que é comum às malhas. Ó, por exemplo, vou até voltar o slide aqui para você entender o que eu estou falando. Nessa malha aqui, que tem 6 pontos, você tem 2 nós. Você tem o nó B e o nó C. O nó E, desculpa. Só que o nó B, ele pertence à malha roxa e vermelha. Assim como o nó E, ele também pertence à malha roxa e malha vermelha. Porém, o que eu quero que vocês entendam? Que quando a corrente sai do nó da letra E e em direção ao nó da letra B, ela não vai se dividir de novo. Ela vai se juntar em B, tá bom? Porque aí você vai ter uma corrente chegando separada, quando chega lá no B, ela junta. E aí vai uma para A e uma para C, né? Você tem essa situação aí. Então, é isso que ele diz quando ele fala sobre a aplicação da lei. Quando ele fala que é o número de nós menos 1, é porque você tem que desconsiderar aquele nó que é participativo de todas as partes da malha, tá bom? Então, é como se você tivesse um ponto atuando em vários caminhos ou em vários lugares ao mesmo tempo. E isso leva sempre um em desconsideração, tá bom? Por exemplo, se no circuito a gente tiver 4 nós, a gente vai usar a lei 3 vezes. 4 menos 1. E aí seria, por exemplo, uma situação dessa, aqui, né? Olha aqui. Olha quantos nós eu tenho nessa situação. O que é que eu vou fazer aqui? Imagina que eu tenho todos esses caminhos
para serem percorridos por minha corrente elétrica, né? Tenho todos esses caminhos aqui para serem percorridos. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui que ficou meio torto. Imagina aqui que eu tenho todos esses caminhos para serem percorridos, ó, pela minha corrente elétrica. Então vamos lá. Quais seriam os nós que a gente possui? Aqui vai chegar uma corrente I. E aí quando ela chega nesse nó bem aqui, galera, ela divide. I2 e I3. Só que a I3 ela tem um caminho livre. Como assim um caminho livre? A I3 ela vai conseguir sair, vai andar, vai vir aqui, ó. E ela vai chegar nesse ponto aqui inteira. I3. Ela não vai mais se dividir nenhuma vez. Porém, a pobre coitada da I2 não é assim. A I2 vai passar por outro nó. Olha aqui. E aí ela vai se dividir em I4, I5 e I6. E aí ela vai juntar aqui de novo e virar a I2, tá bom? E virar aí essa I2. E aí a I2, quando encontra a I3, lá no final, volta a ser a I1. Então percebam que em um circuito com vários ramos diferentes, várias malhas diferentes, eu tenho essas divisões e subdivisões dentro do sistema, ok? Então eu teria essa participação, ó, em vários caminhos que aquele sistema vai se propagar, tá bom? Mas lembrando que eu tenho que desconsiderar um nó. Por quê? Porque esse nó aqui, ele divide só em um. E a partir desse nó aqui, ó, que é o que eu vou desconsiderar, eu não tenho mais divisão. Porque aquele nó serve apenas para que eu tenha uma fusão, né, entre as correntes, para que elas possam seguir de forma contínua, de forma direta. Bacaninha? Era essa parte que eu queria falar para vocês. Tá, a outra lei que a gente tem é a lei das malhas. A lei das malhas é a consequência da conservação da energia. Ela indica que quando percorremos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial, ou DDP, né, ou tensão elétrica, que a gente já viu que todos esses nomes servem de tudo, é igual a zero. Ao aplicar a lei das malhas, devemos convencionar o sentido que queremos percorrer o circuito. A tensão poderá ser positiva ou negativa, de acordo com o sentido que a gente arbitrariamente escolher, tá bom? E para percorrer o circuito. E é isso que eu quero também que vocês entendam, que o valor da corrente você pode escolher. Você pode dizer que a corrente vai rodar no sentido horário ou anti-horário. Isso é uma escolha pessoal e é uma escolha que você faz por si mesmo, tá bom? Não, ninguém vai escolher isso por você. Só que, quando você escolher isso, você não pode mais mudar. Você tem que seguir com o valor daquela corrente até o final, tá bom? Para que você consiga dissipar ou movimentar aquela corrente para todos os lados e âmbitos que você vai querer. Mas, dentro da mesma malha, você vai ter a mesma corrente posicionada para todo mundo, tá bom? E isso vai gerar um ganho ou uma perda de DDP, ou seja, um ganho ou uma perda de diferença de potencial elétrico a cada aparelho do circuito que ele passar. Então, se ele passar por um resistor, é uma coisa. Se ele passar por um gerador, é outro. Por um receptor, é outro. E assim sucessivamente. Então, você tem que escolher ali o sentido que a corrente vai rodar. Olha o meu exemplo aqui que eu peguei para você. Ele está escolhendo o sentido de rotação horário. Como assim? Dentro da figura, se você ver, ele tem esse círculo das correntes que vão estar obedecendo a ela. Se você imaginar um relógio dentro dela, 12, aqui 1, aqui 3, né? Aqui 4, aqui 6, percebam que ele está na mesma direção do ponteiro do relógio. Isso caracteriza uma rotação horária. Se fosse o contrário, anti-horário, né? Como a gente já debateu aí em aulas passadas. Mas, arbitrariamente, eu vou escolher sentido horário. Por quê? A questão obrigou? Não. O texto falou? Também não. Quem foi que escolheu? Eu. Porque quem está fazendo a questão sou eu.
Então, essa dica é importante para você, que você entenda que isso é arbitrário. Não é a questão que vai lhe obrigar, é você que tem que escolher. Então, ó, eu estou aqui no ponto A. E aí eu vou percorrer todo o meu circuito de modo que a corrente fique no sentido horário, tá bom? Então, quando isso acontece, aparece o seguinte. Esse resistor vai ser atravessado pela corrente nesse sentido horário. Ó. Então, a corrente I1 vai de A para B, ó, como mostra aqui a figura. A corrente I1 vai de A para B. Beleza. Quando chega em B, aquela corrente ela vai descer em direção a E. Só que aqui tem uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Ó. Tem uma coisinha que eu quero falar para vocês. Percebam que essa corrente I2 que está presente no sistema está com o sentido contrário. E isso não pode acontecer. A intenção de mostrar foi que todas as correntes têm que respeitar esse sentido de rotação. Bacana? Todas as correntes têm que respeitar esse sentido de rotação. Logo, essa corrente aqui ela não pode ficar para cima. Ela tem que ficar para onde? Essa corrente aqui não pode ficar para cima. Ela tem que ficar para baixo, né? Seria a nossa I2. E ela vai percorrer essa distância até chegar no ponto E. No ponto E, aí ela continua, né? R3, no ponto F, aí passa, vai para o ponto A. Então, ela percorre todo o sistema como se fosse um relógio em sentido horário. Bacana? Essa rotação aqui em sentido horário. Mas percebam que para percorrer o sistema completo, a minha corrente teve uma série de problemas. Ela passou por um resistor lá em cima, passou por outro resistor aqui na direita, um receptor lá embaixo, outro resistor lá embaixo, um resistor aqui na esquerda, um gerador lá em cima. Então, perceba que tudo isso vai cansando. É como se você tivesse um circuito a percorrer. E aí, nesse circuito, existem vários obstáculos. Cada obstáculo que você passa, cada obstáculo que você usa, você gasta uma energia, né? A corrente não é diferente. A corrente ela também gasta para ter aquele consumo, para ter aquela participação ali dentro do meu sistema, ok? E como é que ela vai gastar? Ela vai ganhar? Ela vai perder? Porque às vezes numa corrida você também recebe um copo d'água, né? Ali dá uma força, a corrente é da mesma forma. Olha, para fazer isso, a gente tem que considerar o valor da DDP em um resistor é dado por R vezes I, que é... Quem é isso aqui? Ó? Você já sabe. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. U, que é a DDP, é igual a R vezes o valor da corrente, sendo positivo. Se o sentido da corrente for o mesmo do sentido do percurso negativo, se for no sentido contrário, para o gerador, força eletromotriz, e para o receptor, força contra eletromotriz, usa-se o sinal de entrada do sentido que adotarmos para a malha. Como, por exemplo, considerar a malha indicada na figura abaixo. Como eu falei já em questões que a gente fez nas aulas passadas, o que você vai fazer? Você vai usar o sinal da primeira placa que aparecer. Se a corrente bater em uma placa positiva, você usa a placa positiva. Se a corrente bater na placa negativa primeiro, você usa o sinal negativo, tá bom? Então, sempre nesse sentido da corrente, ok? Então, aqui no nosso caso, ó, aplicando a lei das malhas, para nesse trecho do circuito, teremos o AB, que seria essa primeira aqui, né, que a gente já gastou. Deixa eu apagar aqui. O AB seria essa primeira aqui, mais o BE. Percebam que a corrente está passando primeiro numa placa positiva. Olha aí a corrente passando primeiro em uma placa positiva, então por isso que é uma soma. Mais o EF, passando a favor do sentido da corrente, mais o FA, né? Seria aqui, ó. Ele chega primeiro numa placa positiva. Só depois de você montar a sua expressão, de você montar ali o seu parâmetro, né? Você montar o seu sistema, é que você vai substituir os valores que lhe foram agregados, ok? Depois que você substituir os valores agregados, é que você pode ir para a parte algébrica, tá bom? E para substituir os valores de cada trecho, devemos analisar os sinais das tensões. Aí, esse resuminho é importante. O que ele fala? A FEM1
ela é positiva, pois ao percorrer o circuito em sentido horário, sentidos que escolhermos, chegarmos pelo polo positivo. O R1 vezes 1 e 1, né, que seria a primeira lei de Ohm, ou seja, a DDP de 1, aqui a DDP de 2, ó, presta atenção. Aqui a DDP de 3 e aqui a DDP 4. R1, R2 vezes 2, isso não é negativo, pois podemos percorrer, né, o circuito em sentido contrário ao que definimos no sentido I2. A FEM2 é negativa, pois ao percorrer o circuito no sentido horário, a gente escolhe chegar pelo polo positivo, pelo polo negativo, desculpa. R3 vezes 1, positivo também, pois estamos percorrendo o circuito no mesmo sentido que definimos. E R4 vezes 1, o sentido é positivo, pois estamos percorrendo o circuito no mesmo sentido que a gente define, tá bom? Então, isso aqui é importante para que a gente tenha essa noção aí de quando é que ele ganha, quando é que ele perde, e só assim a gente consegue adentrar ao sistema, ok? Só assim a gente consegue fazer com que o sistema funcione. E aí, existe o passo a passo, de como você vai usar as leis de Kirchhoff. E o passo a passo, ele é simples. São 3 passos que você sempre vai ter que seguir. São 3 passos que você sempre vai ter que seguir para que você consiga garantir essa aplicação, tá bom? Para aplicar a lei de Kirchhoff, devemos seguir o seguinte passo. Primeiro passo, definir o sentido da corrente em cada ramo e escolher o sentido em que iremos percorrer as malhas do circuito. É justamente aquela situação de você botar no sentido horário ou anti-horário. E aí, quem vai escolher? Você. E aí você tem que respeitar essa escolha até o final da questão. Essas definições são arbitrárias, tá bom? Contudo, devemos analisar o circuito para escolher de forma coerente esses sentidos. Então, se você tem vários circuitos, que se você pegar pelo um lado vai ficar tudo negativo, é melhor você pegar pelo outro lado, né? Que vai ficar tudo positivo. Justamente pelo fato de facilitar a algébrica de vocês. Então, às vezes você não gosta de fazer um jogo de sinal, ou você não gosta de trabalhar com a fração. Então, tudo isso você tem que entender aonde pôr, como pôr aquilo ali e sair catando esses detalhes. Então, lembre-se, apesar de serem arbitrárias, seja inteligente, use a cabeça e bote menos força. Você tem que escolher uma coisa mais coerente, tá bom? Escolhe uma forma coerente nesses sentidos. Mas, lembrando, depois que você escolher, você vai respeitar isso até o final da questão. Você não pode passar da questão desrespeitando. Às vezes está no sentido horário, às vezes está no sentido anti-horário. Isso não existe, tá bom? Você tem que respeitar o que você escolheu. Segundo passo, escrever as relações, né, as equações das leis dos nós e leis das malhas. Então, você monta a equação, nesse nosso segundo passo, mas ainda não substitui. Montou a equação, aqui eu vou ganhar DDP, aqui eu vou perder, aqui eu vou ganhar, aqui eu vou perder. E aí, depois que você monta, você vai para o terceiro passo, né? Juntar as equações obtidas pelas leis em um sistema de equações e calcular os valores desconhecidos, que é justamente o que ele vai te pedir. Ele vai te dar várias informações sobre resistor, sobre DDP, e vai querer o valor de uma corrente apenas. Então, é interessante que você monte tudo e só depois procure essa corrente de forma braçal, ou seja, com matemática mesmo, tá bom? O número de equações do sistema deve ser igual ao número de incógnitas. Isso aqui é importante. O número de equações deve ser igual ao número de incógnitas. E quando ele fala de incógnitas aqui, o que ele quer dizer para você? São os aparelhos, tá bom? Então, você tem um sistema que tem 3 resistores, 2 geradores, um receptor e um capacitor. São 7 aparelhos. Na hora que você monta o sistema, só tem 5 equações, está errado, tá bom? Porque o número de equações tem que ser, na verdade, o número de aparelhos que você possui naquele sistema, tá bom? E esse número de aparelhos que vai te dar um incógnito, um pertencimento, né, àquela situação. Muito cuidado. Ah, Matheus, mas eu sei que esse resistor aqui está em curto-circuito, então o DDP dele é 0. Qual a dica que eu te dou? Você vai por todas. Você vai por todas. Depois que você pôr todas, é que você vai aplicar a sua equação. É 0? É 0. Então, bota lá. Mais 0. Menos 0. Por quê? Antes de tu começar a matemática mesmo, antes de tu botar a tua função para a prática,
tu vai contar. Montei 6 equações, voltou no sistema. Tem 6 aparelhos elétricos no sistema. Então, tá verdadeira essa minha equação, eu posso começar a desenvolver. Montei a equação, tem 6. Olhei para os aparelhos elétricos, são 8. Aí, tá errado. Eu não vou nem começar a matemática, porque eu já sei que aquilo ali não vai dar certo, tá bom? Justamente pelo fato do meu número de aparelhos se sobrepor ao número de equações. Ao resolver o sistema, encontraremos todas as correntes que percorrem os diferentes ramos do circuito. Se alguns valores encontrados for negativos, significa que o sentido da corrente escolhido para o ramo tem, na verdade, o sentido contrário, tá bom? E aí eu já tinha até comentado na aula de resistores que quando a gente fizesse esse sistema, a gente escolhe arbitrariamente. Mas arbitrariamente eu escolhi e deu negativo. Poxa, que pena, tá errado? Não. Significa só que, se você escolheu o sentido horário e deu negativo, aquela corrente, na realidade, é no sentido anti-horário. E o contrário também. Se você rotou no sentido anti-horário e está negativo, aquela corrente é para rotar no sentido horário. Então, você tem só esse balanceamento aí para que você veja para onde é que está rodando, como é que está rodando. Mas se der negativo, não vá se desesperar. Você não está errado. Você só escolheu o lado de rotação errado. Os valores são os mesmos. Então, quando você faz a lei de Kirchhoff, você vai achar o módulo da corrente, tá bom? Então, isso aqui é importante a gente até anotar aqui, que a gente encontra todos módulos, tá bom? Os módulos vão ser sempre corretos. E o que vai mudar? Vai mudar o fato de ele ser negativo ou positivo, tá bom? Se ele for positivo, você tem um valor correto. Você escolheu o anti-horário, realmente é anti-horário. Se ele for negativo, é o contrário. Você escolheu o anti-horário, deu horário, mas não tem nenhum problema, o módulo é o mesmo. Ok? E a gente vai para um exemplo. Olha o nosso exemplo aí. Você tem um circuito simples, circuito abaixo, e eu quero as correntes que passam em todos os ramos. Beleza. De cara eu já sei que são duas malhas. Eu tenho essa malha A e eu tenho essa malha B. Beleza? São duas malhas. E eu vou nomear os pontos. A, B, C, D, E, F. Pronto. Pontos nomeados. E aí eu sei que a malha A é composta por A, B, E, F. E a malha B, B, C, D, E. Tá bom? Malha da esquerda, malha da direita. E eu tenho 3 ramos. Olha aqui. Primeiro ramo. Olha lá. Segundo ramo. E o último, terceiro ramo. Show! Então você tem essa situação aí para que você tenha um número de ramos sendo aplicados ao meu sistema. Quando você tem isso, você pode calcular os valores da corrente em cada um dos sistemas. Aí o que é que eu te indico? Que você separe as malhas, tá bom? Seu próximo passo é separar as malhas. Primeiro, a gente define um sentido arbitrário para a corrente, certo? E também o sentido que queremos seguir na malha. Neste exemplo, a gente vai escolher um sentido conforme o esquema abaixo. Para fazer os dois sentidos de corrente, eu vou escolher um horário e outro anti-horário. Mas quando você quiser fazer separado aí, você pode fazer no sentido que você quiser, tá bom? Os dois horários, os dois anti-horários, sem nenhum problema. Fica a seu cargo que você escolher. Ok? Então, essa primeira malha A, o cara pôs no sentido horário. Enquanto essa segunda malha B, o cara rotou em um outro sentido. Beleza? Aqui eu tenho um nó. Olha aí, um nó. E o nó está chegando em 1, está dividindo em 2 e 3. Então, já sei que I1 é igual a I2 mais I3, né? Já tem essa situação aqui definida na minha cabeça. Tá bom. Sabendo disso, eu posso seguir em diante. O próximo passo, como eu falei, é montar os sistemas de equações. Ok? Eu tenho quantos aparelhos elétricos no meu sistema todo? Olha aqui. Um resistor, vou botar de roxo. Um resistor, um gerador, um receptor. São 3. Ah, Matheus, ali é um gerador e uma resistência também, não é não? Não. Lembre-se que tanto o gerador quanto o resistor,
eles têm resistência interna. Então, aquela resistência já faz parte deles, tá bom? Acompanha eles para onde quer que eles vão. E aí eu monto o meu sistema de equações. Bacana? Pela lei das malhas, quando a gente fala sobre a lei de nós, I1 é igual a I2 mais I3, a gente já definiu. Só que o primeiro da primeira malha é esse aqui. A corrente vai passar aqui, ó. Então, ficaria 20 menos 4 e 2. Depois, a corrente está passando aqui, né? A favor fica negativo, o 20 está lá, menos I e 1. Isso aqui tudo igual a zero. Do outro lado, a gente tem 7 passando aqui, ó. 7 e 1, né? Que seria o valor de I3. Valor da corrente, aqui seria o valor de I1. Menos 4 e 2, isso aqui tudo igual a zero. Por fim, a gente usa uma das correntes do nosso sistema. Como I1 é igual a I2 mais I3, eu sei que I3 é igual a I1 menos I2. Por que eu uso isso? Porque quando eu pegar isso aqui e substituir aqui dentro, ó, olha aí, eu vou ter uma função que eu consigo definir os valores de forma fácil. Então, ficaria 20 menos 4 e 2, 20 menos 4 e 2, menos I1 igual a zero, e do outro lado, 7 vezes 1 e 1 menos I2, menos 4 e 2 igual a zero. Pronto. Aqui eu já tenho, ó, um sistema de equações que eu consigo brincar com ele, cortar com ele para onde eu quiser. Porque quando eu fizer a soma desse conjunto de equações, eu vou bater em uma outra equação que eu consigo definir. Por quê? Eu tenho I1 positivo aqui e 1 negativo aqui. Menos 4 e 2 ficaria 20 mais 7, 27. Menos 4 e 2 mais menos I2 mais menos 4 e 2. Tá bom? Eu monto esse meu sistema para que ele fique possível. E aí eu consigo, né, chegar naquele fator. 27, corta aqui. Já cortei lá atrás. Menos 9 e 2. Menos 9 está negativo, passa para o outro lado. Então, fica 27 igual a 9 e 2. Logo, I2 vai ser igual a 27, né, sobre 9. 27 sobre 9 a gente sabe que vale 3 amperes. Ok? Seria essa situação de 3 amperes. Agora a gente encontra o valor de I1 substituindo naquela segunda equação que a gente tem para I2. Né? 20 menos 4 e 3 menos I1 igual a zero. Pô, de onde foi que veio esse 3? Aqui, ó, se você ver na equação, é um valor de I2, né? 20 menos 4 e 2 menos 1 e 1. Isso aqui igual a zero. 4 vezes 3, 12. 20 menos 12 menos I1 igual a zero. 8 é igual a menos I1. Menos I1 está negativo, joga para o outro lado, ele vai positivo. E 1 vale 8 amperes. Finalmente, a gente já achou I2. A gente já achou I1 agora, né? A gente já achou I2 e I1. I2 vale 3 amperes. I1 a gente acabou de achar, vale 8 amperes. Finalmente, a gente pode botar na relação, aquela primeira relação que a gente viu. I3 é igual a 8 menos 3, que daria 5 amperes. Logo, o valor de I3 é igual a 8 menos 3, 5 amperes, ok? 5 amperes. A gente chega nessa resolução aí desse fator. Bacana? Então, o importante é que você entenda os passos a passos para a gente poder usar as leis de Kirchhoff. Quais são eles? Primeiro passo, identificar onde é que é nó, onde é que é malha, onde é que é ramo. Beleza, identifiquei. Segundo passo, montar o valor das leis de nó. Esse nó aqui vai dividir essa corrente em 1 e 2. Esse nó aqui vai dividir essa corrente em 3, 4 e 5. Veja quantos ramos cada corrente se propaga. Né? E aquele número de ramos vai dar justamente a quantidade de correntes diferentes que você vai ter que botar em equação. Depois, monte as equações de cada um daqueles movimentos. Bacana?
Por quê? Porque cada equação é de um aparelho eletroeletrônico diferente. Então, você tem a equação do resistor, tem a equação de um gerador, e aí quando você monta, você tem que lembrar que o número de equações é igual ao número de componentes do meu sistema, tá bom? É o número de componentes do meu sistema. Depois que eu faço isso, aí é que eu vou substituir valores, e conseguir chegar na parte matemática, tá bom? Se você inverter o passo 2 com o passo 3, que eu vejo muito em prova, aluno que está aperreado, que quer só ir embora para casa, e ele está correndo contra o tempo para fazer aquela prova para ir embora logo, e isso às vezes faz com que o aluno troque o passo 2 com o passo 3. Ele não monta as equações com calma, né? Antes de substituir nas fórmulas. Ele já vai botando os valores, já sai botando o sistema, e aquilo ali custa o ponto. Por quê? Porque ele não tem paciência de montar o sistema com tranquilidade, o sistema com calma, comparar o número de equações com o número de componentes, e preste atenção nisso, que isso vai, com certeza, fazer uma diferença muito boa quando estiver fazendo uma questão. Bacana? Essa nossa primeira aula vai chegando ao fim, certo? A gente vai dar um intervalozinho rapidinho para você tomar uma água e ir ao banheiro ligeirão. Já já a gente volta e volta para a parte prática. A próxima aula vai ser de questões. A gente vai definir o valor de resistência, vai definir o valor de corrente e sair calculando os valores que cada componente tem para que aquele sistema consiga acontecer. Bacana? Então, vai no banheiro rapidinho, toma uma água. Já já a gente volta. Bacana? Tchau!